Todo mundo me pergunta qual é o melhor celular para jogar, e pensando nisso, depois de ter analisado vários lá no canal Roda Liso, a gente compilou uma lista com os 10 melhores celulares para jogos em 2023, separados por categorias, os topo de linha, os intermediários e os mais baratinhos. Então tem para todos os bolsos e gostos. Fica aí comigo. O Poco F5 é um smartphone topo de linha que se destaca pelo seu ótimo desempenho em jogos. Ele é equipado com o Snapdragon 7 Plus da geração 2. O dispositivo oferece aí uma experiência fluida e sem travamentos. Além disso, ele conta com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento interno, espaço suficiente para você armazenar seus jogos, fotos e tudo mais. A tela dele é uma AMOLED de 6.67 polegadas Full HD com 120 Hz de atualização e garante aí imagens suaves e nítidas nos jogos. E nos benchmarks, o Poco F5 apresentou os seguintes resultados. Call of Duty Mobile deu 60 frames com 100% de estabilidade, o Genshin Impact foram 56 frames com 93% de estabilidade, e Mortal Kombat, que é o jogo que libera mais de 60 frames para jogar, ele deu 119 com 99% de estabilidade. PUBG, ele bateu 90 frames com 100% de estabilidade. Todos os jogos que a gente está falando aqui foram jogados com os gráficos no máximo. O segundo smartphone topo de linha é o Motorola Edge 30 Ultra. Outro destaque quando a gente está falando em desempenho de jogos. Ele tem o Snapdragon 8 Plus da geração 1, tem 12 GB de memória RAM, 256 de armazenamento interno. É capaz de rodar os jogos mais exigentes com facilidade. Tela POLED de 6.67 polegadas, Full HD com 144 Hz de atualização. Confira os resultados de benchmark do Motorola. Call of Duty Mobile, 60 frames com 100% de estabilidade. Genshin Impact deu 59 frames com 100% de estabilidade. Mortal Kombat ele bateu a casa de 120 frames a 100% de estabilidade. E PUBG foi 90 frames com 100% de estabilidade também. Esse é o segundo smartphone da nossa lista topo de linha então para você comprar. E o terceiro smartphone da categoria de flagships é o Galaxy S23 Ultra, um dos smartphones mais poderosos disponíveis atualmente. Ele é equipado com o processador Snapdragon 8 da geração 2, tem 12 GB de memória RAM, 256 de armazenamento interno. Ele oferece uma tela Dynamic AMOLED de 2 vezes grandona de 6.8 polegadas Quad HD, é mais que Full HD, com 120 Hz de atualização. Nos benchmarks, em Call of Duty ele marcou 60 frames a 100% de estabilidade, Genshin Impact 60 frames a 100% de estabilidade, Mortal Kombat ele bateu 120 frames a 100% de estabilidade e o único que não deu 100% de estabilidade foi o PUBG com 89 frames. Passando agora para a casa dos intermediários, a gente começa com o Poco X4 GT, que também é excelente para jogos. Ele tem um processador Dimensity 8100 da MediaTek, tem 8 GB de RAM, 256 de armazenamento interno e ele é capaz de rodar os jogos com gráfico no médio até no topo com facilidade. Ele tem uma tela IPS de 6.6 polegadas com atualização de 144 Hz. Confira comigo aí os resultados dos benchmarks. Em Call of Duty Mobile ele bateu 60 frames com 99% de estabilidade. Em Genshin Impact ele ficou com 39 frames a 88% de estabilidade. Em Mortal Kombat ele bateu 125 frames com 98% de estabilidade. E no PUBG deu 60 frames com 99% de estabilidade. O segundo da nossa lista de intermediários é o Galaxy A54 da Samsung recém-lançado e é uma outra opção interessante para quem busca um smartphone intermediário para jogos e é excelente para outras várias coisas. Ele tem um Exynos 380 como processador, 8 GB de memória RAM e versão de 256 de armazenamento interno. Ele tem uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas, uma das menores que a gente analisou aqui, Full HD com 120 Hz de atualização. Nos benchmarks, por exemplo, em Call of Duty ele bateu 40 frames com 99% de estabilidade. O Genshin Impact ele sofreu, deu 27 frames com 67% de estabilidade. Esse aí tá meio ruim de jogar, vai ter que botar os gráficos no mínimo. Mortal Kombat bateu 82 frames com 99% de estabilidade e o PUBG ele deu 83 frames com 96%. Lembrando que os gráficos foram analisados tudo no médio nos celulares intermediários.
O terceiro intermediário da nossa lista é o Poco X5 da Xiaomi. E é um smartphone intermediário ótima relação custo-benefício para jogos. Ele tem o processador Snapdragon 695, tem 8 GB de RAM, 128 de armazenamento interno. Ele oferece aí um desempenho satisfatório para sua linha de jogos com tudo no médio. A tela é uma AMOLED de 6.67 polegadas Full HD com 120 Hz, o que garante, né, aquela visual imersivo, sem travamentos, lisinho para jogar. Aliás, vários jogos não atingem essa taxa toda aí, né? Call of Duty, por exemplo, bateu 59 frames com 95% de estabilidade. O Genshin Impact ficou em 35 frames a 92. E aí você pode ver que os smartphones intermediários estão sofrendo mais para rodar Genshin. PUBG ele ficou com 60 frames com 99% de estabilidade. E Mortal Kombat ele bateu 89 frames com 100% de estabilidade. E o quarto smartphone da nossa lista de intermediários é outro da Samsung, o Galaxy M53. Ele é equipado com Dimensity 900 da MediaTek, tem 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Ele tem uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas Full HD com 120 Hz de atualização. Nos benchmarks em Call of Duty ele marcou 40 frames a 100% de estabilidade. Genshin ele bateu a média de 30 com 93% de estabilidade. Mortal Kombat foi o máximo, 120 frames com 100% de estabilidade. Em PUBG ele ficou trancado nos 40 frames com 100% de estabilidade. Tudo isso rodando com os gráficos no Mac. Agora, começando com os smartphones de entrada, a gente fala do Infinix Note 30 Pro e você vai precisar importar ele lá da China. É o único lugar que está vendendo por enquanto. Seu processador é um Helio G99, tem 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. E ele é capaz de rodar os jogos com os gráficos mais baixos sem problema. Tem uma tela AMOLED de 6.78 polegadas Full HD com 120 Hz e garante também fluidez excelente para jogar. Em Call of Duty, por exemplo, ele marcou os 40 frames com 100% de estabilidade. Em Genshin Impact ele fez 44 frames a 96% de estabilidade. Mortal Kombat ele atingiu a casa de 60 frames com 100% de estabilidade e no PUBG deu 58 frames com 99% de estabilidade. Você pode ver aí, os jogos rodaram tudo de boa, lisinho, sem problema algum, né? E o segundo smartphone da linha de entrada é o Poco M5, também da Xiaomi. Ele é equipado com o processador Helio G99 também. Tem 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno. Ele é o smartphone mais capado que a gente vai trazer para vocês aqui. Mas ele é capaz de rodar bem os jogos. Tem uma tela IPS de 6.58 polegadas Full HD com 90 Hz de atualização. É a taxa mais baixa que você vai ver por aqui também. O smartphone rodou com os benchmarks no seguinte resultado. Call of Duty Mobile deu 40 frames a 98% de estabilidade. Genshin Impact ficou com 43 frames, veja bem, e 89% de estabilidade. Mortal Kombat ele bateu 75 frames a 95% de estabilidade e no PUBG deu 40 frames a 100% de estabilidade. Tudo isso rodando com os gráficos no mínimo, tá bem? E para finalizar nossa lista, a gente tem o Redmi Note 11S, que é outro smartphone de entrada e outro smartphone da Xiaomi. Ele é equipado com o processador Helio G96, tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento interno e é capaz de rodar os jogos com os gráficos mais simples, sem problema. Tem uma tela AMOLED, 6.43 polegadas Full HD com 90 Hz de atualização também. Call of Duty, ele bateu a casa de 40 frames a 99% de estabilidade. Já no Genshin Impact, com os gráficos no mínimo, ele rodou a 32 frames e 85% de estabilidade. Deu aquelas leves engasgadas, mas rodou a 32 frames. Mortal Kombat, por exemplo, bateu 68 frames com 94% de estabilidade. Já no PUBG, que é o jogo de FPS que a gente gosta de analisar por aqui, deu 40 frames a 100% de estabilidade. Esses foram os 10 melhores celulares que a gente analisou agora na proximidade para você comprar em 2023, de acordo com o canal Roda Liso do YouTube, que é o nosso canal de teste de jogos exclusivo. Eu vou deixar um link aí na descrição para você se inscrever e ver todos os celulares que a gente analisou. Tem um link também para cada um dos testes, para você ver aí como ele saiu em outros jogos. São 10 analisados em cada um dos smartphones que a gente testa por aqui. Se você é novo lá no canal, se inscreve, eu garanto que você vai gostar de todo o conteúdo que a gente analisa de desempenho de jogos, tá bem? Vou ficando por aqui então, grande abraço e até o próximo vídeo.